pessoal! Estamos muito felizes por estar aqui em mais um episódio da nossa série Com a Mãe da Esperança. Desta vez para falar sobre um tema muito interessante, a presença e o papel das mulheres na evangelização. Muito prazer, eu sou a Andresa Galvão. E eu sou a Letícia Dias. E neste episódio nós vamos conversar com duas convidadas que vão nos ajudar a compreender melhor esse cenário da evangelização e também como cada uma de nós pode atuar ainda mais na missão evangelizadora da igreja, onde quer que nós estivermos. Isso mesmo, e estamos aqui com a Márcia Miné e a Regina Aparecida. Sejam bem-vindas. Obrigada por estar aqui com vocês. E para a gente dar início, então, quero apresentar a nossa primeira convidada, a Regina Aparecida. Ela que é coordenadora pedagógica, atua no Ministério de Música há quase 40 anos, faz parte da comissão litúrgica e está na coordenação da Renovação Carismática Católica na Arquidiocese de Aparecida. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, Andresa. Obrigada a todos que estão nos vendo pelos meios de comunicação. Uma alegria estar aqui junto com vocês. E também temos conosco a Márcia Miné Geraldo, que é teóloga e mestre em teologia, além disso, especialista em Mariologia e atua principalmente nos temas laicato, protagonismo, igreja, Mariologia, missão e mística. Seja muito bem-vinda também, Márcia. Muito obrigada, alegria enorme estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então vamos dar início a esse bate-papo, vai ser um diálogo onde nós vamos conversar e refletir um pouco sobre essa temática tão importante. Então, falando de Maria, ela que é a mãe da esperança, e assim como diz na bula de proclamação do jubileu do ano santo deste ano, a esperança não decepciona. Nossa Senhora nos mostra desde o princípio a importância da participação feminina na missão da igreja. E é este o tema que nós vamos falar hoje, sobre a perspectiva feminina na evangelização e a sua vivência da fé. Regina, então, quero começar fazendo uma pergunta para você. Você que está no dia a dia da evangelização, como que você enxerga essa presença feminina na igreja? E você acredita que as mulheres estão conseguindo ter mais protagonismo? Sim, eu acredito que já há um bom tempo, mais uns anos para cá, eu acredito que a mulher dentro da evangelização tem manifestado a graça de Deus. Eu vejo que a mulher traz o rosto humano de Deus, feminino, o amor de Deus, presente na vida das pessoas. E a mulher ela tem uma característica mais de cuidado. É próprio da nossa natureza, mulher, ser cuidadora. Então eu acredito que quando a palavra de Deus chega no coração das pessoas, já com esse dom natural de cuidar, de amar, de acolher, que é próprio da mulher, eu acredito que o coração já vai sendo tocado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Com certeza. E a mulher tende a ter essa sensibilidade que a gente aprende de Maria, a mãe de Deus. Ela é um modelo para nós, Com certeza. Ela é a mestra maior, e a humildade, a simplicidade e todo o doar, Porque a mulher, eu vejo que ela não mede esforço. A gente é aquela que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e dá conta, Então ela vai à frente, ela corre, vê a necessidade, já está ajudando, Sim, que a gente possa seguir esse exemplo, Maria, que era mulher, esposa, mãe, discípula e que nos ensinou tanto nesse seu caminhar. Sim, e Márcia, a Regina falou dessa delicadeza, da mulher, dessa presença que faz toda a diferença, sim. E eu queria perguntar para você qual que é a importância da presença mesmo evangelizadora da mulher na igreja e também na sociedade nos dias atuais. Letícia, você toca num ponto importante que a Regina já bem colocou aqui, que é a dimensão da presença e o protagonismo da mulher na igreja e na sociedade. Na verdade, a gente precisa entender que somos igreja. Então, somos batizadas em Cristo. Então, na nossa vocação, o leigo, a leiga, é aquela que tem também à frente o seu trabalho social, o seu lugar social. E é exatamente nesse lugar que nós devemos estar dando o nosso testemunho. Papa Francisco fala bem claro, uma igreja em saída, mas hoje trabalhamos com diversas situações onde podemos evangelizar também, não só
mais com uma visão somente adintra, que é dentro da igreja, mas principalmente também a destra, que seria na sociedade onde atuamos, onde estamos, no nosso lugar. Então, são muitos os desafios. Eu estava conversando com você, né, Letícia, um pouquinho antes da gente começar, sobre um pequeno desafio que seria que hoje traz para nós esse lugar da mulher, como você bem falou, a mulher tem toda essa característica. Então, nós podemos olhar um pouco melhor a dimensão social hoje das famílias, né? Porque as configurações também mudaram. Então, nós temos aqui, eu estou assim, tagarela, porque eu estou agora finalizando a minha tese de doutorado, onde eu coloco justamente isso, o protagonismo do laicato, com um olhar para o rosto mariano da igreja, a identidade cristã do laicato, do leigo e da leiga, inseridas no mundo e no lugar que é próprio, né, de cada uma de nós. E a família não deixa de ser o primeiro desafio. Eu estava conversando com você também sobre essa questão da mudança das configurações familiares. Podemos dizer assim, na minha pesquisa eu encontrei 5, vou falar rapidamente, para ter uma ideia de como a gente está dentro, inserido de uma realidade, qual é nosso compromisso cristão de dar o nosso testemunho também. Nós temos a família nuclear, né, que é a família do pai, mãe, filho, bonitinha, que é a tradicional que a gente traz e abraça essas mudanças numa família, por exemplo, mononuclear. O que seria uma família mononuclear? Uma família onde só tem a mãe, só tem a avó, a tia, ou só o pai, ou só, né, não tem as duas figuras, masculina e feminina. Geralmente vai mais para o lado da mãe, né? A mãe que acolhe aquela filha, que engravidou, que vai morar com a avó, e vem a tia também para dar esse suporte. Então seria uma família mononuclear. Outro modelo familiar que a gente podia trazer aqui rapidamente é a família ampliada, porque hoje, para dar conta de pagar as contas, muitas vezes precisamos morar todos na mesma casa. Então mora a mãe, o vó, o pai, a tia, o primo que veio não sei de onde para estudar, e é uma família ali constituída nessa configuração diferente. Mas um lugar que a gente pode falar são as famílias reconstruídas, né? Casais em segunda união que trazem consigo já filhos da união anterior e continuam no protagonismo da família, a mulher como uma nova família, uma nova união. E para terminar, por que não, uma configuração também da família homoafetiva. Então, só nesse lugar, que é um único desafio como cristã presente, o protagonismo, né, na nossa identidade cristã, na família já seria um grande desafio. Então, tem outros, o mundo plural em que vivemos hoje, o pluralismo religioso que nos convoca a aprender a dialogar com o diferente, mas sem perder o nosso lugar, a nossa identidade cristã. É um grande desafio. E a mulher tem todo esse jeitinho, né? Então, a família talvez seja aí, e muitas outras coisas, o mundo digital, né? O mundo digital está aí, os fake news, né, os filhos que estão muito dentro do celular e convivendo pouco também nas famílias. Então, são vários lugares em que também agimos e somos protagonistas como cristãs na sociedade e no mundo. São só apenas alguns. Poderíamos aqui trazer outros, né, e conversar sobre eles, com certeza. Com certeza, Márcia. E há vários desafios, não é mesmo? Que nós temos que enfrentar, nós como mulheres. E falando agora com você, Regina, que desafios existentes hoje para que as mulheres se sintam cada vez mais incentivadas e fortalecidas a evangelizar? O primeiro ponto que eu vejo é assim, a acolhida, né? A acolhida da igreja, porque a gente via que bem antes era mais a figura masculina. Ficava preso, tinha assim as mulheres evangelizadoras, mas pensava-se muito assim nas religiosas. Então sempre tinha uma visão que quem evangelizava eram os padres, os missionários e as religiosas, que eram catequistas. Mas com essa abertura, né, de que toda a igreja que vem trazendo, e assim o fortalecimento de ver, porque a disponibilidade, aquela que está mais disposta, mesmo com as tarefas da casa, assumindo o papel da igreja. Então, essa abertura, a acolhida que a igreja fez para as mulheres nos últimos anos, contribuiu muito para que a mulher se firmasse, né, encontrasse o seu papel. Porque mesmo aquelas que atuavam antes desse reconhecimento, desse chamado, principalmente quando o Papa Francisco instituiu que o catequista agora é um ministério. Então parecia assim que a catequese é para mulher, né? Parecia que era uma coisa secundária, mais simples, mas a catequese é importantíssima, né? E aí foi instituído como ministério. E quem é os maiores catequistas? São as mulheres, tem os homens, mas
tem os homens, mas a figura feminina na catequese é muito importante. Então eu vejo assim que foi um avanço, a gente vê assim que a segurança e o valor que se está dando à ação protagonista, como a Márcia colocou bem, né, da mulher. E eu trabalho em escola também, a gente vê que esse pluralismo, toda essa configuração familiar presente, né? A gente lida com toda na reunião de pais, a gente nem pode mais falar reunião de pais, né? Agora é reunião daqueles que são responsáveis, aqueles que estão cuidando, porque a família mudou a figura da família. Então na escola isso a gente percebe muito, mas a gente percebe também a força dessa, voltando para a evangelização, a mulher como aquela que leva a palavra de Deus, assim como Jesus, né, fazendo uma ponte com primeira pessoa que Jesus apareceu depois de ressuscitado. Ali ele já foi abrir uma porta, né? Que foi a Madalena, vai e anuncia aos meus irmãos. Então ela já foi, ali praticamente já foi dada essa tarefa de evangelizar. Mas nos últimos anos está mais forte. E isso é tão importante, né? É bem... Com certeza, e dá cada vez mais exemplo, né? Porque a gente vê que historicamente o papel da mulher já tem uma função absolutamente importante e isso nos inspira como pessoa. Você bem citou catequista, não sei vocês, mas eu lembro da minha catequista com muito carinho, porque a responsabilidade que ela tinha de... desde cedo, né, desde pequeno, já nos colocar ali no caminho de Deus, nos ensinar mais sobre a palavra tá aqui, ela que nos guia, né, guia a nossa vida. Então, é muito interessante, porque você fala catequista, eu já imagino uma mulher, eu já imagino uma moça, uma senhora ensinando de fato ali toda essa importância que é nos guiar nesse caminho cristão. Sim, você falou que você lembrou da sua primeira catequista, né? E eu costumo dizer assim que a minha primeira catequista foi realmente a minha mãe, né? Porque minha mãe, ela era catequista e ela me levava, mesmo quando eu era muito pequenininha, assim, para os encontros, e ali eu já era catequizada, né? E meu pai não era, assim, tão atuante na igreja. Então, assim, como a figura não só materna, né? Mas daquela mulher ali que já evangelizava, fez totalmente a diferença naquilo que eu sou como mulher hoje, né? E aí, nesse sentido também, né, que a gente conversou, que o papel da mulher ele foi ganhando destaque ao longo do tempo, eu vejo que a gente não pode esquecer da figura do Papa Francisco, né? Assim, no sínodo, quanto foi algo novo, uma mulher ter direito a voto, né? Ter ali o seu espaço mesmo para se expressar. Mas, Márcia, eu queria perguntar para você como que a gente pode valorizar ainda mais o papel da mulher batizada e a missão dela de ser protagonista para a santificação do mundo. Na sociedade, no mundo. Você falou uma coisa muito importante, Regina. Aqui, falando, por exemplo, a questão de catequistas, né? E você também falou do protagonismo na evangelização. Mas a mulher também, não só no lugar de catequista, mas a mulher conquistou muitos espaços na sociedade, né? E evangelizamos também nesses lugares. No que se refere a catequista, a gente pode pensar que Maria foi a catequista de Jesus, não é? E com certeza o protagonismo vem dessa dimensão familiar. A nossa devoção vem da nossa família. E a devoção mariana é uma devoção essencialmente leiga, né? O Papa Francisco mesmo fala isso. Ele aprendeu essa devoção mariana, que ele é devoto fortemente de Nossa Senhora, com a tia, com a vovó Marta, ele fala. Então, nós temos essa dimensão de sermos evangelizados, sim, a partir da nossa catequese, aonde estamos, mas com certeza primeiro protagonismo mesmo, e catequese vem da nossa família. E a mulher, no que tange a questão social, essa conquista da mulher também nas dimensões e áreas sociais, não somente dentro da igreja, como você bem falou, Papa Francisco, reconhecendo agora o lugar da mulher também, dando, né, na voz de voto, mas nós mulheres conquistamos espaços onde hoje damos o nosso testemunho e evangelizamos também a partir da nossa profissão. Entendeu? Então, o que eu acho muito importante valorizar? A mulher como advogada, que está ali atuando na sua vocação e missão de ser advogada, entender que ali ela é uma cristã advogando, né? Então, ela está no mundo, mas como cristã, ela está ali também para evangelizar. Ou uma médica que não tem tempo de se dedicar a uma pastoral, ou
uma pessoa que trabalha como faxineira, quem faz as nossas unhas, que é mais tempo que a gente fica na manicure ali conversando, ali também é um local de evangelização, mas atuando como numa área profissional em benefício da sociedade. Ali também é um lugar de evangelização. Então, tomando nós, leigos e leigas, tomando consciência da nossa configuração ao mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, no nosso batizado na ação do Espírito Santo, a gente percebe que o primeiro lugar, a vocação primeira nossa, leigos e leigas cristãos e cristãs, é exatamente onde estamos. Na família, na sociedade, no nosso trabalho, na nossa missão, na igreja, na evangelização, ad intra, que nem eu falei lá, né, mais para frente, e também ad extra, a destra, e fazer sempre essa unificação desse lugar do ser batizado. Nós somos batizados e somos cristãos aonde quer que a gente esteja, né? Então, que tenhamos essa consciência que a dimensão social também é própria da nossa responsabilidade de evangelização, e a partir do lugar que nos compete, porque Deus nos chama no lugar em que estamos. Então, o lugar que a Márcia está, né, falando de mim como cristã, é o lugar que ele está me chamando, né? Então, me chama como mãe, me chama como avó, me chama também como teóloga, me chama para conversar, me chama aonde eu estiver. E eu me abro a esse questionamento. A gente pode colocar, que eu trago também isso na minha pesquisa, o método de evangelização nosso é o método de Maria. Por exemplo, a gente coloca o método ver, julgar, agir e celebrar. Todo mundo conhece. Podemos dizer que no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós encontramos Maria atuando com esse mesmo método. Em que sentido? Ela vê o anjo, ela recebe dentro da própria casa, nos seus afazeres domésticos. E aí ela analisa, ela vê e aí ela julga. Como que ela faz a parte do julgar? Ela pergunta, como se dará isso? Então, ela se abre ao diálogo com o anjo para saber discernir a vontade de Deus na vida dela. Então, ela vê, ela julga, e aí o que ela faz? Ela livremente dá a sua resposta, o seu fiat. Faça em mim segundo a vossa palavra, o vosso rema. Ela se abre para a proposta que Deus tem no cotidiano e na própria, incide totalmente na vida cotidiana de Maria. E como que ela responde no seu agir? Ela diz o seu sim e sai às pressas para encontrar com Isabel. E encontrando com Isabel, ela já recebe logo no começo a saudação, né? Isabel a saúda quando ela chega. E ali se rompe da presença do Espírito Santo, a Isabel grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus, e Maria se irrompe no celebrar, que é o seu canto do Magnificat. Né? Então a gente percebe que somente nesse lugar a gente encontra esse método no próprio maneira de trabalhar com a sua fé em Maria, né? E como que ela revê, né? Porque tem o ver, que eu já falei aqui, o julgar, o agir, o celebrar. Ela celebra esfuziante da presença do Espírito Santo no canto do Magnificat, que tem uma dimensão social muito grande, e o rever é na própria vida. É no próprio ver o seu próprio filho que ela gera no seu ventre, que é filho de Maria, filho da mulher, Maria e filho de Deus. Encontrar também aí a presença de José, que a gente não pode deixar ele também, né, esquecidinho aí. Mas ela revê isso. Perto de celebrar exatamente. E ela revê isso como? Na própria vida. Pode-se dizer que é aquela que catequizou o próprio filho e viu o filho, ensinou o filho de Deus a caminhar, ensinou ele a comer, ensinou ele a andar. Então, a gente entende e ao mesmo tempo ali diante dos olhos de Maria, ela ia percebendo no dia a dia, no cotidiano, algo se dava naquele menino que era o próprio Filho de Deus encarnado pelo seu sim. E não é um sim estático de Maria, sim e pronto. É um sim de uma vida inteira, porque ela foi discernindo a proposta e percebendo tudo isso na própria vida do seu filho Jesus, né? Então, Papa Francisco fala isso, a gente já tem lá na conferência de Aparecida, Maria como primeira discípula e missionária, porque ela também, depois, ela faz também uma opção, né? O Jesus traz uma proposta do reino de Deus entre nós e passa a desenvolver o quê? Os seus seguidores. Existe um movimento em torno de Jesus, né? Ele traz uma proposta nova, a proposta do reino de Deus já está no meio de nós, e ele traz essa proposta. E Maria passa então
ela abre mão do seu lugar de mãe biológica e passa a ser seguidora do seu próprio filho Jesus, primeira discípula e missionária. Então, nesse ano do Jubileu da Esperança, isso nos enche de esperança. Com certeza. Né? A gente enxerga em Maria essa mulher protagonista. Sim, E que nos ajuda a entender o nosso protagonismo hoje na ação do mesmo Espírito. Né? E isso nos enche de esperança, alegria, de força, mesmo diante dos desafios que a gente só falou aqui da família, que são muito grandes. Sim. Né? O pluralismo, que nós já falamos aqui, o mundo digital, que nós colocamos aqui, o mundo da cultura, são diversas culturas onde dialogamos também. O mundo hoje ele é um mundo totalmente conectado. Então, o cristão e a cristã é aquela que sabe da sua identidade e evangeliza também a partir do seu lugar, aonde atua na sua vida, assim como Maria muito bem fez. Com certeza. Que aula que a gente recebeu aqui. Nossa, sim, que bênção. Tá muito bom, a gente passaria horas aqui com Márcia. Que alegria estarmos juntos aqui. Que alegria mesmo ter tido vocês aqui. Infelizmente o podcast está chegando ao fim. Foi muito Eu gostaria rápido, só de né? reforçar Com aqui uma coisa certeza. linda que a Márcia falou sobre o agir, né? E o bonito da mulher hoje na evangelização é isso. Porque assim como Nossa Senhora agiu em todas as situações, por isso que ela é modelo para nós, o protagonismo da evangelização, porque ela não só levava a palavra, levava a fé, mas ela estava nos momentos mais difíceis que ela se manifestou. Então ali, quando Isabel estava precisando de ajuda, ela correu às pressas. É lindo quando a gente vê no Evangelho. Apressadamente. Quer dizer, não é para pensar, Sim, é para agir. É para agir. E depois também na bodas, né? Então, aonde ela estava? Se ela tivesse entre os convidados, lá recebendo todas as honras por ser a mãe de Jesus, ela só percebeu a necessidade porque ela estava servindo. Com certeza ela estava na cozinha. Senão ela não ia ver que estava faltando vinho. Quem está no convidado está pensando que vai ter vinho para a semana inteira, como era bodas antigamente. Então, assim, ela estava no serviço, na evangelização, e viu a necessidade e socorreu. Depois, aos pés da cruz, em vez dela recebendo consolo, ela foi a mulher em pé, junto com João, aos pés da cruz de Jesus, para dizer assim, a missão continua. E Jesus deu a missão, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, quer dizer, ela perseverante. E aonde ela estava quando nasceu a igreja? No cenáculo, na vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então ela estava ali, e ela está conosco nessa caminhada. O importante é como o Padre Zezinho fala, né? Ó, vem conosco, vem caminhar, né? Santa Maria vem, porque ela está com mesmo do seu mundo, mesmo se o mundo dos homens falharem, a fé, Nossa Senhora está ali do nosso lado. Então é importante também isso, porque a mulher já é natural da gente. Então a gente leva a palavra, mas ao mesmo tempo está atenta a todas as necessidades e estamos ali para viver essa graça de a palavra e a ação. Não é só evangelizar com palavras, isso é bonito e passa, mas o exemplo arrasta. Exatamente. A palavra comove, chora, causa emoção, mas a ação fica. E a mulher, nós somos assim, né? A gente faz, com a força do Espírito Santo, anunciamos sim, mas com gestos, e é isso que fica. Exatamente. Isso que E transforma. assim como São Francisco de Assis dizia, né? Prega o evangelho a toda criatura, se necessário, use palavras. Isso. Então, o nosso exemplo sempre vai ser ali a melhor forma de nós evangelizarmos. E com todo esse diálogo, né? A gente conseguiu compreender melhor que o papel da evangelização da mulher, ele não se limita apenas dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, do nosso serviço, da nossa família, enfim, de todas essas formas, né? E quando a gente fala de evangelização também, eu sempre penso em Portal A12. No A12.com você sempre encontra tudo sobre evangelização, conteúdos formativos e informativos para que você possa ler, evangelizar e entender melhor. E também nas nossas redes sociais, @Portal A12, você sempre confere conteúdos, notícias da igreja, do Papa Francisco. Então, sempre um bom modo de você se manter bem informado e também evangelizar. Eu queria agradecer a vocês por este bate-papo. Foi uma alegria Muito estar obrigada, com vocês Regina, hoje. Márcia. Obrigada a vocês. Eu agradeço muito, porque é uma alegria toda vez que eu venho aqui, né? Em vários momentos,
E é uma alegria muito grande a gente poder estar falando, né? Sim. Como sempre, nós tagarelas, como a Marcela também tagarela, tem muito para falar. Essa oportunidade é maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Muito É uma obrigada. troca muito rica, né? Ótimo, Cheia gente, de estar aqui com reflexões pra vocês. gente levar mesmo pro dia a dia, né? Com certeza. E no próximo episódio falaremos sobre um tema muito especial: mulheres âncoras de fé. Vamos refletir sobre o papel da mulher como pilar da fé dentro da família e na comunidade cristã. Vai estar imperdível, não perca. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima!